Eu agradeço inicialmente a Deus por poder estar aqui, né, falando hoje para os irmãos. É uma coisa um pouco nova para mim. Agradeço ao nosso pastor, que sempre esteve muito presente todo esse momento com a esposa, a família, a nossa igreja, que é uma igreja maravilhosa, onde tem pessoas realmente que conhecem o amor de Deus, que sabem amar o seu irmão. E é um imenso prazer e honra participar dessa igreja. E agradeço a todos aqueles que estão aqui presentes também, por estarem aqui dedicando um tempo a Deus, né, e aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, todos vocês que aqui estão. Então, nós vamos começar lendo a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, versos 10 a 13. E a palavra do Senhor, todos acharam aí? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem tenho escolhido, para que vós possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado, e nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu tenho declarado e tenho salvado, e tenho mostrado, quando não havia nenhum Deus estranho entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, que sou Deus. Sim, antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Essa é a palavra de Deus que foi dada pelo profeta Isaías para o povo de Deus. Para que o povo conhecesse quem é o Deus a quem eles servem. Para que o povo entendesse qual é o significado desse Deus à sua vida. Porque o Senhor tem se manifestado para o seu povo há muito tempo. Há muito tempo que o Senhor tem trazido para o seu povo quem Ele é, o que Ele está fazendo, como Ele está agindo. Mas muitas vezes nós ainda não enxergamos quem é Deus e como é o agir do Senhor na nossa vida. E o Senhor, Ele tem uma forma de trabalhar em cada uma das pessoas que aqui está, em cada pessoa que está nos assistindo talvez. E o Senhor sempre tem uma forma muito peculiar de tratar conosco, porque como somos diferentes, o Senhor às vezes age de uma forma diferente em cada um de nós. Então, a minha história começa mais ou menos assim. Vou dizer que é história porque é a história que o Senhor projetou para a minha vida. E ela começou, na parte que eu irei contar hoje, ela começou mais ou menos assim. Estávamos na nossa classe de EBD falando sobre determinado assunto com a juventude e, de repente, não sei porquê, comecei a falar com eles sobre a história que havia no livro de Jó. Longe de mim querer ser uma pessoa como Jó foi, quer dizer, querer eu quero, mas dizer que sou uma pessoa tão honrada como a Bíblia traz, o servo Jó. Mas aquela mensagem era uma mensagem assim, que trazia, eu falava para eles assim, uma mensagem de resignação, de obediência a Deus acima de qualquer situação, onde Jó vai ser provado e Jó vai passar muitas coisas terríveis, como perder os seus filhos, ou os seus bens, a sua própria saúde, e realmente foi um quadro muito doloroso na vida de Jó. Alguns dias depois, o meu marido ele deu uma mensagem, eu acho que, ou no mesmo domingo à noite, ou no outro domingo, meu marido trouxe uma mensagem aqui que nem ele também sabia porque ele estava falando. E ele falava sobre Jesus no meio da tempestade. Que Jesus estava no barco, no meio da tempestade. E eu estava ali sentada e eu pensava assim, nossa, está diferente essa mensagem de André. Eu já tenho um tempo que eu estou casada com ele. Não sei, parece que Jesus está querendo falar particularmente com alguém aqui.
Mas eu não sabia que talvez fosse eu. Eu mesma a pessoa com quem Jesus estava querendo falar. Porque logo em seguida, irmãos, na mesma semana, eu descobri que eu estava com infecção urinária. Fui ao médico e o médico disse que não iria me passar um remédio por conta de não saber direito qual era, que eu precisaria fazer exame e aguardar. E essa infecção, ela piorou muito. E eu comecei a ter uma febre muito repentina, ficar bastante roxa as mãos, os lábios, e eu precisei ir para Salvador, para uma emergência. Chegando lá, os médicos falaram, com certeza a infecção já está no rim. Vamos ver onde mais ela se encontra ou se ela está só no rim. Então, fizeram os exames, detectaram que eu estava com septicemia. A infecção já havia generalizado no meu corpo. Mas, até então, eu estava tão tranquila, mesmo com essa notícia, estava assim, ó, tranquila. Tá bom, eu vou ficar boa, em nome de Jesus, tenho fé nisso. E aí, quando vieram os resultados da septicemia, veio também uma novidade, não muito agradável. Disseram para mim assim, olha, detectamos acima do seu rim, na glândula adrenal esquerda, que há um tumor muito grande na sua adrenal. E ele vai precisar ser retirado. E a gente não vai poder fazer com urgência, por conta de que é uma cirurgia muitíssimo arriscada. Desconfiamos que é um feocromocitoma. Se for realmente, essa cirurgia ainda será mais arriscada ainda. Então, você terá que fazer os exames fora daqui, aguardar o período dos exames, para que você venha descobrir, porque isso vai direcionar toda a situação de como vai ser a cirurgia. Se for o feocromocitoma, nós teremos que tirar. Na hora que da cirurgia, nós vamos ter que abrir e já pegar 2 veias da senhora e vamos ter que enxertar na aorta. Eu falei, como assim, meu Deus? Não. É alguma coisa errada. Não, eu não sinto nada. Eu não tenho dor de nada. Eu tenho muita saúde. Doutora, eu ando em torno de quê? 1 hora na esteira. Você pode me deixar que eu estou ótima. Eu não tenho nenhum sintoma. Infelizmente... Não são boas notícias, mas infelizmente é isso aí. Em seguida, recebi a visita de vários médicos, ainda no hospital internada. E eles se dividiam muito na opinião. Uns diziam que era um tumor muito grande e que parecia um câncer, que seria um câncer mais agressivo, que eles chamam de carcinoma, já em estágio avançado. Outros diziam assim, não é o carcinoma, é um tumor, é um câncer também, mas é num estágio diferente, e é um tumor menos agressivo. E eles dividiam-se muito sobre isso, e eles achavam que era o feocromocitoma, e simplesmente eu não sabia o que é que eu estava. E minha vida mudou do dia para a noite, porque eu estava tudo muito bem, e do nada eu estava internada. E interessante nesses dias que eu estava com toda uma programação para a minha vida. Alguns dias eu não vinha aos cultos à noite porque eu estava super ocupada. Eu vinha, sim, aos cultos do domingo, não faltava. Vinha aos cultos, às vezes, na quinta, mas não era sempre. Mas eu estava muito empenhada em fazer um concurso para a magistratura. Na verdade, eu me inscrevi no concurso. Em 2 concursos para a magistratura. Mas o Senhor tinha um plano totalmente diferente. Falou, não vai ser juiz agora, não. Você ainda vai passar por umas coisinhas aí, porque... eu tenho algo para tratar com você. E no primeiro dia do concurso, eu estava saindo do hospital. Tinha acabado o meu primeiro internamento, que eu consegui vencer a septicemia. Mas eu precisava vencer ainda a outra doença. E ela não parecia nem um pouco fácil. Ao contrário, cada vez que eu ia no médico, os médicos atestavam que essa doença era algo muito grave. Fui afastada do meu trabalho para conseguir fazer os exames. Fiz mais de 50 exames diferentes para detectar que tipo de tumor era aquele. E o resultado deles era simplesmente, sabe o quê? Ninguém conseguia discernir, descobrir que tumor era aquele. Por mais exames que eu fizesse, eles não conseguiam ter uma certeza. E aí os médicos me disseram assim, olha, nós vamos marcar cirurgia. Já temos os exames, vamos marcar cirurgia. E eu no meu quarto, orando com o Senhor, e dizendo, Senhor, eu não entendo o que é que está acontecendo. O que é isso? O que é que o Senhor quer fazer agora aqui?
porque o Senhor tem que querer fazer alguma coisa para que eu esteja passando por isso. Qual é o seu plano? O que o Senhor tem pretendido com tudo isso? Há algo aqui. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo comigo, mas eu não sei o quê. Eu não sei. E eu achava talvez que já fosse a hora realmente de ir embora. Eu falei, será que já é a hora de eu ir embora? Nossa, mas eu pensava que eu tinha mais alguma coisa para fazer aqui. E orando. Olha, irmãos, eu orei tanto. E onde eu ouvi, não sei se os irmãos acreditam, mas eu ouvi o Senhor falando assim comigo. A primeira vez que eu ouvi, ele falou assim: para que todos saibam e creiam, entendam que a mão do Senhor fez isso. Eu falei, o que é isso que eu estou ouvindo? E já tem gente chorando aqui, viu? O que é isso que eu estou ouvindo? Eu ouvi assim, irmãos, eu cheguei a anotar, mas o meu marido, ele gosta de dar uma faxininha no quarto, ele pegou todo o papelzinho que eu anotei, ele jogou fora. Mas eu anotei, naquele dia eu anotei. Ele me disse, dia 6, anota a data. E eu anotei dia 6. E eu não sabia se era porque eu estava em maio, depois eu pensava que eu ia me operar, era em junho, né? 6 de junho. Eu falei, será que é daqui para 6 de junho que eu vou me operar e vou ficar boa e tal, e não sei o quê. Só que aí quando eu vou saber da operação, a coisa ainda ficou pior. Os médicos me disseram assim, olha, queremos ser muito sinceros com a senhora, a sua operação é de altíssimo risco, não é de alto risco, é de altíssimo risco. Aí eu, como assim? Eu não tenho... Aí eu fui com minha prima num dia, e era engraçado o quanto Deus falava com a gente. E aí minha prima falou assim, olha, mas o exame de pressão dela deu bem, ela tá legal na pressão dela para a operação. O médico falou assim, não tem relevância esse exame de pressão, porque a glândula que ela vai tirar, quando ela for tocada, ela vai dar picos de hipertensão e picos de hipotensão durante todo o momento da cirurgia. A cirurgia dela requer UTI, ela vai precisar de bolsa de sangue, o local é extremamente hemorrágico e é necessário que ela venha tomar a bolsa de sangue, quando terminar a gente não tem nem previsão. E assim, a gente não garante pela vida dela. E aí pediram para assinar aqueles termos, e eu tive que assinar os termos, né? De que poderia morrer a qualquer momento na cirurgia. Mas já estava bem ciente disso, porque era uma cirurgia que quando a gente pensou, eu pensei em operar em um dos hospitais muito conhecidos daqui da Bahia, enviei o meu exame, e os médicos falaram assim, peça para ela para voltar para o outro doutor, falou o nome do doutor, me indicou o doutor e falou assim, porque aqui acredito que só ele vai saber fazer essa operação. E aí eu falei, meu Deus, eu não acredito, até a operação só tem uma pessoa, parece que vai saber fazer essa operação, como assim? Então algo foi se tornando muito grave, algo que você nem imaginava e vai se tornando cada vez grave. E cada vez que vai se tornando mais grave, mais o inimigo te afronta. Eu não contei para ninguém da minha família, os parentes que não eram cristãos, sobre a minha doença. Mas o meu filho foi e contou. Então, um dia eu recebi um telefonema dizendo assim, oi, você está doente, né? E não era alguém que me odiava não, viu? Era alguém que gostava de mim. Vocês acreditem se quiserem. Está doente? Ah, será que é a mesma doença da sua mãe? Porque a minha mãe morreu de câncer, né? Será que é a mesma doença da sua mãe? Agora faz assim, você não é crente? Pede ao seu Deus, fala com a sua igreja para orar e pede a eles que intercedam. Quem sabe seu Deus te dá livramento? Porque eu não sou crente não, mas nenhuma dessas coisas nunca aconteceu comigo, nem com a minha família. E o que eu respondi? Eu falei assim, sabe que você me deu uma boa ideia? Eu vou fazer exatamente isso, eu vou pedir ao meu Deus e a minha igreja que ela interceda por mim, né? Para que o meu Deus venha me dar a cura. E foi isso que eu fiz, eu pedi à nossa igreja orou muito em todos esses momentos. E muitas pessoas Deus levantou, pessoas que oravam por mim, até mesmo as madrugadas. Até as madrugadas haviam pessoas intercedendo, dizendo, eu estou intercedendo pela sua vida. E naquele tempo eu falei assim ao Senhor, Senhor, eu queria tanto cantar para o Senhor, eu já louvei há algum tempo, eu louvava o Senhor no ministério, e eu senti naquele momento
essa falta, eu falava assim, nem que fosse a última coisa eu queria fazer para o Senhor. E eu comecei a louvar aqui, mesmo no meio de toda a aflição e dor, eu vim participar do ministério e fiquei aqui como participação especial, digamos assim. Eles me deram a oportunidade de estar louvando a Deus com eles aqui. Mas Deus usou alguém de madrugada, eu conversando, uma parente, e ela me perguntou se eu louvava, porque Deus estava dizendo que queria que eu estivesse na igreja louvando a Ele, cantando na mesma época. Então, culminando os acontecimentos, eu tive um sonho muito assustador. E eu até pensei que esse sonho não fosse Deus. Eu falei, não pode ser Deus, eu tive um sonho muito assustador. Eu sonhei, irmãos, que eu estava num lugar, eu entrava num barco para atravessar, como se fosse num ferry-boat indo para a ilha. E quando eu olhava a pessoa que guiava o barco, ela estava embaixo. Eu via aquela pessoa e pensava, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E era um homem, e quando ele me via, eu estava com o André no sonho, quando ele me via, ele mandava as pessoas esperarem para o barco não sair, e subia e vinha falar comigo. Eu estava como se fosse no primeiro andar do barco, assim, ele subia e vinha falar comigo. E ele falava comigo de uma forma diferente, porque se eu fosse imaginar alguém me chamar pelo meu nome, eu imaginaria que me chamasse de Eneida. Mas no meu sonho, a pessoa que veio falar comigo, ela não me chamou de Eneida, justamente para me mostrar que não era só um sonho. Falou assim, oi Penalva, tudo bem? Há quanto tempo não nos falamos, não é verdade? Eu vim aqui para te dizer que nós vamos começar uma longa viagem. O mar cresceu um tanto. As ondas estão muito agitadas. Olhem como estão. E eu olhava para aquele mar e o mar havia crescido 4 vezes mais do que a gente podia imaginar. E ele dizia assim, e eu vou ter que estar na direção do barco para ele chegar do outro lado. Porque se eu não estiver, o barco não vai chegar. E aí ele falou assim, agora eu já vou me despedir. E vou começar a viagem. Vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar do outro lado. E quando ele falava vai demorar um pouco, na minha mente vinha 2 horas. Na minha mente vinha, era uma travessia de 45 minutos, mas vai demorar 2 horas. E aí eu acordei, porque quando eu sonhei, o final do sonho ainda foi assim, quando eu olhava para cima, as ondas vinham acima do barco, já cobrindo o ferry-boat. E eu pensava, Senhor, ninguém vai escapar agora. E eu acordei, eu falei, nossa, que sonho terrível, meu Deus, isso não foi de Deus, não é possível. Eu estava com muito medo, irmãos. E aí eu levantei, fui no banheiro, voltei para dormir. E o Senhor me deu o final do sonho. O final do sonho era um outro sonho. Eu chegando num barco, num lugar que eu não conseguia ver. Eu via que haviam pessoas atrás de mim. Eu estava como se fosse ou numa escuna, ou numa lancha, num barco menor. E eu ouvi a voz de alguém falando atrás de mim, dizendo assim, pronto, chegamos. Qualquer uma dessas ilhas serve para ela. Eu falei, quando eu olhava, as ilhas eram tão límpidas, as águas eram tão brancas. Eu falei, vou morrer. A ilha estava deserta, não tinha ninguém. Olhei a ilha, pensei, vou morrer, não tem ninguém. A ilha está deserta. Mas aí eu fui para a palavra de Deus e eu comecei a procurar o que significaria um sonho falando de ondas, porque será que Deus queria me falar sobre um sonho que tivesse a ver com ondas? Um negócio muito diferente, né? Você falar sobre ondas. Então eu vi a palavra de Deus dizendo assim, tu dominas o ímpeto do mar, quando as ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Salmos 89, verso 9. Mas não só isso, como eu vi também que o Senhor fala que Ele está acima das grandes ondas, Ele diz assim, ó, Salmo 93, no verso 3 a 5, diz assim, os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam suas ondas, mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que das grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa para sempre, ó Senhor. Então, eu percebi que mesmo aquelas ondas e aquele mar estando naquela situação, o Senhor estava no domínio de toda a história. Então, aconteceu que no dia da cirurgia, eu cheguei ao hospital. E, para minha surpresa, o Senhor tinha preparado cada um dos momentos lá no hospital. E aí, aqui eu vou mostrar aqui, ó, só rapidinho, mostrar vocês ali no hospital como é que eu estava. Tá vendo? Dando risada ainda, confiando em Jesus.
Porque eu sabia que o Senhor estava no controle. Mas eu não sabia de ser um controle ao qual eu ia somente ficar bem. Eu sabia que era um controle para o qual eu poderia morrer ou viver. Mas tinha uma preocupação muito grande. A minha preocupação era o seguinte: normalmente, quando a gente passa por uma prova, a gente tem uma tendência muito grande a negar nosso Deus. É uma tendência a desacreditar se Deus existe. Se Deus existe, por que é que eu estou passando por isso? Se Deus existe... Então eu tive um cuidado de dizer, eu não quero negar o Senhor. Já neguei. Quando eu não estava convertida. Quando a palavra do Senhor não estava na minha vida. Mas agora não é hora de negar o Senhor. Nós não somos daqueles que vamos retroceder. Nós vamos avançar. Seja o que Deus quiser, eu não quero negar o Senhor. E assim eu me coloquei na mão do Senhor. E chegando no dia da cirurgia, a minha cirurgia parece que era um pouquinho complicada. Então, quando eu cheguei lá com a minha família... Pode tirar, irmã? Quando eu cheguei lá com a minha família, na cirurgia, a enfermeira, logo no início, quando eu ia entrar para a sala, Deus já colocou uma pessoa cristã passando por ali. E eu estava lá sentada, a mulher me explicou, a senhora me explicou como é que seria a cirurgia, a roupa que eu teria que usar, que já era para eu trocar de roupa e ficar pronta e tal. Fui, troquei. Me sentei, falei assim com meu marido. Ah, André, como diz a palavra do Senhor, se não fora o Senhor, ó Israel, se não fora, há muitos nossos inimigos, né, teriam passado sobre nós. Quando eu falei isso, uma senhora que trabalhava lá fez assim. Eu senti que a senhora era crente. Quando eu entrei, eu senti que Deus estava na sua vida. Eu senti que o Senhor estava na vida da senhora. Aí começou a glorificar. Ela era uma pessoa que trabalhava lá, uma enfermeira. E quando eu estava saindo, eu falei, irmã, ore por mim. Eu vou para... A irmã é cristã, né? Ela sou. Ore por mim, eu estou indo para a cirurgia agora. Ela falou assim. Aí foi engraçado e emocionante. Eu expliquei para ela como era a cirurgia. E ela começou a chorar. E me abraçou, e olha que ela é uma enfermeira, ela é profissional. E ela me abraçava e ela dizia, olha, o Senhor está contigo, o Senhor é tua força. Olha, guerreira, eu vou estar orando por você, o Senhor vai estar com você. E ela se emocionou, e ela chorava, e ela me abraçava, e de uma forma muito intensa. E eu senti que aquele era o cuidado do Senhor, porque eram os últimos momentos, talvez, da minha vida. Talvez fossem os últimos momentos da minha vida. E eu sentia que eu estava simplesmente pronta para estar na glória. Fui para lá, para a parte da anestesia. A médica me explicou como seria a anestesia e me falou assim, que a cirurgia repetiu o grau de complexidade de risco. E ela falou assim, por conta disso, nós vamos te dar tanto remédio que você não vai nem lembrar que eu te contei tudo isso agora. Quando você retornar, você não vai lembrar nem da nossa conversa. Falei, tá bom, estou preparada. E fui para a sala de cirurgia. Lembro que a última coisa que eu falei antes de entrar na cirurgia, que a médica perguntou, Eneida, você conhece Valente? Eu falei, rapaz, eu conheço Valente. Ela, mas você conhece como que você... Estou vendo que você é de Dias Dávila. Eu falei... É porque eu morava lá, vim para cá porque tem um moreno lá na frente chorando, apaixonado por mim. Quando eu falei isso, eu apaguei. E quando eu acordei, porque eu acordei, glória a Deus, eu sentia como se nada tivesse acontecido comigo, irmãos. Eu falava assim, eu fiz bem nessa cirurgia? Não estou sentindo nada. Eu olhei para minha barriga e eu vi, eu fiz a cirurgia. E eu tinha passado por aquele momento, e foram exatamente 2 horas, igualzinho no meu sonho. A minha cirurgia foram 2 horas. E eu havia passado por aquele momento, por aquele vale, com o Senhor, de uma forma que o Senhor conduziu tanto a minha cirurgia, que para surpresa de todos, eu não tomei sangue, não precisou. Eu não fui para a UTI, irmãos. Os médicos disseram que eu estava tão bem, que eu iria para o quarto no mesmo dia. Eu fui para o quarto no mesmo dia. E aí aconteceram mais coisas incríveis. Eu vou tentar resumir. Eu estou vendo que o relógio está passando. O que aconteceu lá no quarto? Havia uma senhora lá no quarto e eu tinha acabado de operar. Mas eu entendi que Deus preparou o meu momento naquele exato lugar para eu trazer a palavra dele para aquela senhora. E eu dizia, Senhor, se tudo que eu estou passando aqui foi por essa vida, vale a pena.
E André tentava falar com ela, porque estavam falando sobre a palavra de Deus, e ela dizendo, né, que ela era espírita e tal, e eu trazendo o Deus que vê além das nossas obras. Eu trazendo para ela esse Deus, que ele vê além daquilo que a gente faz, mas o nosso interior, o que a gente pensa. E conversando com ela, e Deus foi exatamente de uma ferida que havia na alma dela, porque ela estava ali, porque ela teve um problema com alguém da sua família, e qual ela ficou tão magoada, que ela desejou até algo ruim para aquela pessoa. E ela acabou parando naquele lugar. E a gente levou a palavra do Senhor, e ela falava assim, e André tentava falar para eu não falar, e eu dizia, André, pera, deixa eu falar aqui com ela. E eu explicava a palavra de Deus para ela no dia da cirurgia, que eu tinha acabado de fazer. E foi muito incrível. E ela falava assim, Eneida, querida, quem fez a sua cirurgia foi Jesus. Você vai ficar perfeita. Eu lembro que ela dizia isso de uma forma muito linda. E eu dizia, olha, vale a pena. Jesus me trouxe até aqui por essa alma. E lá no hospital nós aproveitamos aqueles momentos e glorificamos o nome do Senhor. Nós oramos nos quartos, mudei, ela saiu, ela teve alta, ficamos amigas. Marcamos de nos encontrar para continuarmos o nosso papo. E fomos para outro quarto, falamos de Jesus, oramos com as outras pessoas. E André, ele foi tão agraciado por Jesus, que Jesus estava lá presente, que vinham trazer comida para André, porque André não saía nem para comer atrás de mim, apaixonado. Aí, quando veio a senhora, ele foi agradecer pela comida. Falou assim, senhora, muito obrigada pela comida, irmã. Ele chama assim, irmã. Irmã, muito obrigada pela comida. Aí a irmã olhou para a gente, porque a gente não sabia que ela era irmã. Aí ela olhou para a gente e falou assim, olha, quando eu entrei nesse quarto e eu olhei para vocês dois, eu vi que vocês estavam cheios do Espírito Santo. Oh, glória! Ela falou desse jeito. Então foi um momento tão gratificante que o Senhor mostrou que ainda na prova Ele está com seus servos. Não importa o que a gente passar. E depois disso veio uma febre. Eu tive febre, irmãos. E a gente não conseguia falar com os médicos. E aí a gente não sabia o que fazer. E pedimos, vamos orar. Eu vou pedir oração. Eu pedi oração a uma prima minha, uma amiga minha. E falei, aí André falou, vamos orar. E a gente começou a orar. A febre foi embora. Instantaneamente. Instantaneamente. Sem nenhuma medicação. Porque se vocês querem saber, irmãos, eu não tomei remédio nem para dor. Só tomei de enjoo, porque realmente aquela injeção. Mas nem dor eu não senti o suficiente para tomar remédios para a dor. Então o Senhor me deu uma ótima recuperação. Mas ainda havia o resultado da biópsia. E antes do resultado da biópsia, que parecia ser péssima, né? A propósito, apenas retirar. Inclusive os médicos diziam, se o tumor for um câncer nessa área, não há tratamento. Ele não é tratável. Não há cura. A cura só é realmente paliativa, de você retirar órgão por órgão. E aguardar até nascer outro, ou não nascer. Então, assim, não há tratamento de químio nem rádio ainda para essa área. Então, o que acontece nessa situação? Se o tumor for um câncer, você não tem o que fazer. Então, a gente ainda estava aguardando a resposta sobre isso. E essa resposta sobre isso foi muito dramática. Porque a gente ficou orando e ficamos aguardando. Mas o Senhor falou com o André lá no trabalho, assim, prepare-me um culto de ação de graças. E André chegou em casa me contando. E todas as perspectivas e as coisas que haviam diziam ao contrário. Você está de câncer, não tem jeito. O médico que me operou, ele falou, quando eu retirei o tumor, eu vi como se fosse um câncer. Eu disse, é um câncer e dos mais agressivos. E acontece que, na verdade, o Senhor preparou algo para a gente. E até quando os médicos pegaram, no dia em que eu esperava o resultado da biópsia, que os médicos pegaram o resultado, ainda disseram para mim, é câncer. E eu fiquei, Senhor, eu tenho certeza que não é o câncer? Eu tinha certeza que não era. O Senhor falou comigo e eu te pedi com tanta certeza que não ia ser câncer, que eu não sabia como. Mas que não ia ser, que o Senhor ia fazer algo, porque a minha mãe morreu assim, eu te pedi, por favor, não deixe ser isso. E o Senhor, meus irmãos, pela graça dele,
Não sei se amanhã ou depois a vontade do Senhor vai mudar sobre a minha vida. Mas pela graça do Senhor, não era câncer. Era um tumor benigno, muito raro, tão raro que 0,02% da população tem. E eu estou curada, para a glória do Senhor. E eu digo aos irmãos que importante não é apenas você estar curado. O importante é você glorificar o Senhor com seu corpo na hora da prova. Seja para morrer, seja para viver. E outra, meus irmãos, eu não sei quem está aqui, como veio até aqui, mas eu te digo, essas coisas nos pegam de repente. E quando nós estamos nesse momento, todas as outras coisas deste mundo perdem o sentido. Nós vemos que vamos deixar o nosso marido, que os nossos filhos vão ficar por aqui. Nós entendemos o que a palavra do Senhor nos diz. Toda alma é minha, pois a palavra do Senhor nos diz assim. E o Senhor nos toma de volta quando Ele quer. E essa é uma realidade para todos os seres humanos. Por isso eu gostaria de dizer a você que se você não teve uma experiência com Jesus, não se engane, porque a qualquer momento você terá. Não sei se boa ou ruim, mas isso vai depender muito daquilo que você ouviu e creu. Porque a palavra do Senhor diz: quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, meus irmãos, hoje é o tempo de arrependimento, é o tempo de confissão, é o tempo de, como diz a palavra do Senhor no livro de Joel, chorar, lamentar, se arrepender diante do Senhor, pois o Senhor voltará para vós. É assim que a palavra do Senhor nos diz, que nós não nos afastemos do Senhor, que nós possamos glorificá-lo a cada vida, a cada dia, a cada momento, nas situações boas ou ruins, porque situações virão sobre as nossas vidas, não só boas, não só de vitórias, como eu estou contando aqui, porque esse dia foi preparado pelo próprio Deus, para que eu trouxesse essa palavra para você. Não sei porquê, mas o dia foi preparado por Deus para você ouvir a palavra dele. E a palavra do Senhor diz que se hoje você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, se hoje você ouve a voz do Senhor e deseja fazer um compromisso com Jesus, procure algum de nós ou venha aqui na frente para que a gente possa orar por você. Certo? Mas não saia sem fazer um compromisso com o Senhor. E se você é um cristão e que anda com a vida meio aqui, meio ali, conserte-se hoje, porque o tempo do Senhor é agora. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o já. Então é assim que nós vamos de glória em glória até o dia que todos nós estivermos juntos com Ele, celebrando esse mesmo culto de uma forma mais bonita, mais intensa, ainda mais viva, porque estaremos com todos os nossos irmãos lá no céu. E assim vamos adorar o Senhor mais uma vez. E se o Senhor tocou no seu coração, não deixe para amanhã a sua oportunidade de estar junto com Ele. Procure, se você não quiser vir até aqui na frente, mas procure o pastor, fale com ele, ou procure algum irmão. E que Deus os abençoe.